boa noite a todos, todas, todes que estão assistindo a essa live. Quero dizer para vocês que hoje vai ser mais um bate-papo muito bacana, falando sobre livros, falando sobre literatura, falando também sobre história. Então, nós vamos ter aqui um convidado super especial, historiador, escritor com vários livros publicados. Quem ainda não conhece, tenho certeza que vai gostar de conhecer. Quem já conhece, vai poder aproveitar as pérolas de sabedoria aqui do nosso convidado de hoje, que é o Aguinaldo Tadeu. Então, eu vou convidar aqui o Aguinaldo, que já está por aqui, para que ele se junte a nós, e nós vamos aí ficar nessa uma hora tendo papo sobre livros. Olá, Aguinaldo, tudo bem? Oi, Francine, boa noite. Obrigado aí pela oportunidade da gente estar aqui conversando sobre um assunto que a gente gosta muito, que são os livros. Obrigado. Nada, eu que agradeço a sua participação. Tenho certeza que vai ser muito proveitoso. O pessoal aqui gosta, né, de falar de livros, de conhecer os escritores. Então, tenho certeza que vai ser muito bacana. Bom, vou te apresentar então aqui para o público que assiste o canal e que vai assistir depois também, né? Que a gente faz a live aqui no Instagram e depois esse vídeo vai também para o YouTube. Então, quem não puder assistir ao vivo tem a oportunidade de assistir depois e vai conhecer então o Aguinaldo Tadeu, que é um mineiro, né? Nasceu em Belo Horizonte, já morou em várias cidades. Atualmente anda meio perdido aí por Brasília, é isso mesmo, Aguinaldo? Sim, Depois estou me vai. acostumando. Já tem 10 anos, mas ainda estou me acostumando com Brasília. Que bacana. Então, você é formado em História, autor de 7 livros. Desses 7 livros são vários gêneros diferentes, né? Eu achei muito bacana isso. Você passa pelo conto, pelo romance, pela literatura infantil, pela poesia. Acho que isso é uma coisa legal para a gente conversar também. E depois a gente vai dar um enfoque especial para esse livro aqui, né? A Mulher que Proclamou a República, que é o último livro, né, de 2020, do Aguinaldo. Então, apresentei aí para vocês o nosso convidado de hoje. Também vou me apresentar para os seus convidados, Aguinaldo, que não me conhece. Eu sou a Francine Cruz, também sou escritora, sou apresentadora do canal do YouTube Senhora Literatura. Esses são os meus romances, A Casa dos Dois Amores e Amor Baby. Quem gostar de literatura romântica depois pode pesquisar também. E agora chega de eu falar, né? Fala um pouquinho você, Aguinaldo. Conta aí pro pessoal, então, um pouquinho dessa sua história. O que veio primeiro? O historiador, o escritor, as duas coisas vieram juntas? Como que foi esse processo? Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado, Francine, pela oportunidade, né, de estarmos aqui nessa noite para conversarmos sobre os livros, que são a nossa grande paixão, né? Eu posso dizer que eu comecei primeiro com o escritor, o historiador com E, vamos dizer assim, né? Histórias com E, de vir de uma família onde as pessoas gostavam de contar histórias. Eu acredito que isso tenha sido importante na minha formação, né? Eu ouvi os meus tios contando histórias com a família ao redor de um fogão a lenha na casa dos meus avós. Então, primeiro veio esse interesse pelas histórias contadas, depois veio o interesse pelas histórias lidas. E depois, por gostar de história, eu acabei fazendo faculdade de história também, né? Então, hoje eu posso dizer que eu gosto tanto de história com H quanto história com E. Eu sou um contador de histórias, estou no meu 7º livro, e o 7º livro agora eu misturo as duas, né? Eu realizo esse sonho de juntar duas coisas que eu gosto muito, que é a literatura e a história, com essa proposta de fazer um romance histórico, que é A Mulher que Proclamou a República. Esse aqui, então.
pessoal que ainda não conhece. Ficou muito bonito, inclusive, quero parabenizar aí Obrigado. você, o pessoal da Penalux também, a edição ficou muito bonita, bem gostosa também de pegar, de ler, né? Então, olha que legal, eu tenho o meu autografado aqui, né? O Agnaldo, quando ele lançou, já falei para ele que eu queria, mandou para mim. Então, eu só vou dizer uma coisa, eu não terminei de ler, tá na metade aqui, porque as demandas de leitura, eu estou no doutorado, então eu leio muita coisa acadêmica, né? A literatura fica para aqueles momentos de folga, mas tá aqui marcadinho onde eu parei. Você não pode contar spoiler do livro. Mas então tá bom. Me diga uma coisa, Aguinaldo, como que foi para você? Porque esse livro aqui, ele é do ano passado, né? 2020. E no meio Sim. da pandemia, como que foi isso para você? Lançar um livro Bom, no... esse livro é um trabalho assim de construção de uns 3 anos, desde fim de 2017 que eu estava trabalhando nesse livro, né? A gente pode dizer até que é um trabalho mais antigo, porque vem um trabalho de pesquisa desde a faculdade de História, lendo muito sobre esse Brasil do século XIX. Aí, em 2017, eu comecei a construir o livro e terminei em 2020. O interessante foi que esse livro ficou pronto em maio do ano passado, no meio do começo da pandemia, né? Quando estava começando a ficar tudo muito ruim, eu estava com o livro na mão. E agora, né? Não seria possível fazer um lançamento. O primeiro livro meu que eu não consegui fazer um lançamento numa livraria, né? Como é o padrão da gente fazer. Então eu trabalhei esse livro de uma maneira diferente. Eu trabalhei esse livro nas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, e acabei tendo um retorno bem interessante, né? Foi até bom que, vamos dizer assim, eu aprendi a trabalhar, né? Então, se não tem, como se diz lá na roça, não tem cachorro, caça com gato, né? Então, eu fui por esse caminho e consegui fazer com que esse livro chegasse em todo o país. Hoje, saindo das minhas mãos, esse livro saiu para todas as capitais do país, inclusive Curitiba, né? Chegou nas suas mãos aí. Tudo via redes sociais. Então, o escritor também é filho do seu tempo, né? Tem que aprender a trabalhar com as circunstâncias do momento. E foi dessa forma, e é dessa forma que eu estou trabalhando de um ano para cá. Sim, mais do que nunca, né? Eu acho que a gente tem que estar por dentro. Aonde estão as pessoas, nós temos que estar também com os nossos livros, né? Então é super importante esse movimento mesmo. E acho que a pandemia deu uma acelerada, né, nesse processo, assim. Quem ainda estava meio relutante foi meio que empurrado. Não, se não for pelas redes sociais, não vai chegar em ninguém, né? Porque, inclusive, isso aqui que Com a gente está certeza. fazendo agora, né, Agnaldo? Antigamente a gente iria, sei lá, num café, numa livraria, né, conversa com o autor, bater um papo e tal. E hoje em dia não está sendo possível. Então, tanto que estamos aqui, né? E que bom, né? Porque estou aqui em Curitiba, você está em Brasília e as pessoas estão assistindo. Eu já vi que tem gente, pelo menos alguns que eu vi aqui, tem gente do Rio de Janeiro, gente de São Paulo. Então, tá Curitiba, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, olha quantos lugares, né? Então, esse é o bacana também dessas novas formas, né, da gente se comunicar. Que legal. E deixa eu fazer uma pergunta, então, para você. Eu vou falar aqui o nome dos seus livros, né? Que a gente não comentou. Não sei se você está com eles aí. Se você tiver com eles aí perto, você pode mostrar. Ver se você tem. Olha, Estão aqui comigo. então, já vamos falar deles. Olha, a Janice está falando que A Mulher que Proclamou a República é uma obra para degustar. É necessário ler aos poucos, saboreando cada palavra, cada capítulo. É isso mesmo. Tem Obrigado, Janice. muita coisa aqui para ser extraída. Eu depois quero comentar algumas coisas que eu reparei ali no livro, até onde eu li, né? Mas vamos apresentar, então, aqui o seu primeiro livro é de 2006, De Mineiro e Louco, com Mais um Pouco, que é um livro de poesia. Legal. O Leandro aqui está falando que é um livro excelente. O pessoal do Jornal do Gil VV está mandando um oi. A Gilmara também, Obrigado. poeta.
E esse livro, aonde que o pessoal encontra, Aguinaldo, para comprar? Se quiser ler a poesia do Aguinaldo. Se quiser entrar em contato comigo, conhecer um pouco da minha obra, me procure nas redes sociais, né? Aguinaldo Tadeu no Facebook e @Tadeu Aguinaldo no Instagram. Que é bom que o livro já vai autografado, né? Isso, legal. Então, esse de Mineiro e Lobo com mais um pouco. Quem tiver interesse de poesia, entra em contato com o Aguinaldo. E Enquanto Eles Jogam Bombas, que é de 2009, também de poesia. Que legal. Também de poesia. Esse também com você, Aguinaldo, quem quiser? Sim, também comigo. Legal. Ó, a Manu tá falando aqui do seu livro de Mineiro e Louco, com mais um pouco, é excelente também. Olha, você tá cheio de leitores aqui hoje. Obrigado, gente. Muito bom. É bom esse carinho, né, com o pessoal que Com lê. certeza. E aí, vamos lá. E tem O Dono do Rádio, que foi vencedor da Bolsa de Criação Literária da Funarte. Livro de 2011, que é um livro de casos, é isso? É um livro de casos mineiros. Nesse livro aqui, eu resgato as histórias que eu ouvia na infância, à beira do fogão a lenha, meus tios contavam. Então, eu resgato essas histórias. É claro que tem muita coisa inventada aqui, mas tem muita coisa que eu trouxe da minha infância, da minha memória de infância dos tios contadores de história. Então, são causos do interior de Minas, o dono do rádio. Que legal. Eu até imagino, claro, todos os livros são ótimos presentes, mas acho que esse livro em especial, ele deve ser muito bacana para presentear as pessoas, né? Principalmente presentear um pai, uma mãe, acho que deve ser uma memória afetiva para todo mundo, né? Sim, são casos assim pitorescos de personagens que a gente tem nas nossas cidades. E muitas vezes a gente não para observar, mas toda cidade tem os seus personagens. E eles estão aqui nesse livro, né? É um padre engraçado, é um bêbado, é um mentiroso, é um doido manso. São esses os personagens que estão aqui no Dono do Rádio. Que bacana. E aí, vem logo em seguida Desafinados no Coro dos Contentes, que é um romance. Legal. É um E esse, romance ambientado aqui em Brasília. A história é ah, ambientada aqui. que bacana. E esse título, ele é baseado numa música, né? Conta um pouquinho, Sim, conta um pouco eu dessa sou um história. grande fã, eu sou um grande fã dos Engenheiros do Havaí, né? Essa frase, Desafinados no Povo Descontente, está numa música deles, né? E nesse livro aqui, nós temos dois personagens, um funcionário público e um artista de rua, que são realmente dois desafinados, né? Desajustados na sociedade, vamos dizer assim, e que contam a história deles nesse livro aqui, e a história vai se misturando, a história dos dois personagens principais. Que legal. Então, olha só, nem terminamos ainda de falar teus livros e já passamos pela poesia, pelos casos, pelo romance, e vamos chegar agora no infantil, A Voz Dourada das Cidades. Aí você realmente é multi. Que bonito. Um trabalho bem legal. Esse livro aqui, eu conto a importância dos sinos das igrejas históricas mineiras. Eu tenho uma filha em Brasília. Então eu fiz esse livro para ela entender, né, que na cidade grande muitas vezes você nem ouve um sino, mas para ela entender que em comunidades do interior de Minas, principalmente, esse sino é muito importante. Né? Ele marca muita coisa que acontece naquela comunidade. É como se fosse um rádio, né? Então, por isso que eu fiz esse livro, A Voz Dourada das Cidades, em homenagem aos sinos das igrejas históricas mineiras. Que bacana. Nossa, esse eu não conhecia. Eu achei muito interessante mesmo. Parabéns. Obrigado. Aí nós vamos para os contos. 32 cartas. Fala um pouquinho desse. Esse livro é um livro não é temático, né? Porque o primeiro livro
de contos, O Dono do Rádio, ele é temático. Ele tem uma temática de causas do interior de Minas. Esse livro aqui já são histórias do cotidiano. Histórias que acontecem com a gente no dia a dia, que muitas vezes a gente não percebe, né? Então, são histórias mais universais, vamos dizer assim. Ele não é temático. Uhum. E aí chegamos finalmente no outro romance, é o seu segundo romance, né? A Mulher que Proclamou a República. Como é que foi a ideia? Assim, você falou que começou a maturar lá em 2017. Aliás, você falou que começou desde a faculdade, né? Mas como que foi a ideia? Assim, escrever um romance contando aqui, e tem essa história da mulher que vai influenciar né, nessa decisão da proclamação da República. Como que surgiu essa ideia? Bom, a gente quando tenta, trabalhar o romance histórico, eu acho que a gente tenta trabalhar com lacunas que existem na história oficial. Aquelas lacunas, vamos dizer assim, a chama para você desenvolver um trabalho que, acima de tudo, é um trabalho de ficção, né? Como eu gosto muito de ler sobre a história do Brasil, principalmente esse período, o Brasil do século XIX, uma coisa que me intrigava muito é que sempre que se fala da proclamação da República, vem aqueles motivos tradicionais, né? Porque o Império acabou com a escravidão, foi uma revolta militar, os fazendeiros estavam chateados com o Império. Tem essas explicações tradicionais, mas sempre vem uma roda vem um pedacinho ali no rodapé dizendo que poderia também ser por dor de cotovelo, por causa de uma paixão antiga de Deodoro, que é a Baronesa do Triunfo. Mas não passa de um detalhezinho ali no livro, um parágrafo falando isso. Ninguém desenvolve esse assunto. Aí eu falei, gente, aqui tá o fio da meada para o escritor trabalhar. Aí foi isso que eu tentei fazer nesse livro, né? Deodoro é o personagem principal do livro e ele conta aqui os seus motivos. Por que ele proclamou a República sendo monarquista e amigo do imperador. Então ele vai fazendo toda uma passagem pelo século XIX, né? As suas alegrias, suas tristezas, suas vitórias, suas derrotas, seus amores. E ele vai contando a sua vida. E nesse contar a sua vida, ele está contando o século XIX para a gente, né? E claro, tem uma mulher no meio, que é a mulher que proclamou a República, a Baronesa do Triunfo. Tem um caso de amor, né? Tem uma história de romance no meio disso tudo. E eu tentei ser o mais fiel possível à história do Brasil naquele período do século XIX. Então, é uma trama, é uma ficção, acima de tudo, mas que tem um embasamento, né? Que tem toda uma pesquisa de história do Brasil daquele período. Que legal. E eu queria perguntar, mas isso é a título de curiosidade minha também, né? Só a Gilmara aqui está falando muito bom. A Ju, a Ju Fortal, uma incrível aula de história, é mesmo. Eu queria perguntar, Agnaldo, então, quem já leu o livro ou quem vai ler, vai encontrar, geralmente, no final de alguns capítulos, essa caixinha aqui com algumas explicações. E eu queria perguntar para você por que você optou esteticamente, assim, na obra, de colocar essas explicações ali. Por exemplo, aqui, vou dar um exemplo, né? Aqui está falando o que era o poder moderador, né? Então, o poder moderador foi um dos 4 poderes, tal. Por que você optou por dar essa explicação para o leitor? Você achou que ia ser mais fácil ele entrar na história, de contextualizar para quem não, né? Os jovens de hoje. O que foi a sua intenção? Nós que escrevemos temos o nosso primeiro leitor, né? Você tem o seu esposo aí, que é o seu primeiro leitor, eu tenho aqui a minha noiva, Juliana, que é a minha primeira leitora. E normalmente esse primeiro leitor é também o nosso revisor, é aquele nosso crítico, aquele que puxa a orelha e que vai falando dando algumas dicas pra gente. E foi ela que me deu essa dica. Ela disse para mim assim:
eu não entendo nada de história. E tem muita coisa aqui que eu não entendo. Você deveria explicar melhor, tal. Aí eu pensei assim, gente, se eu for explicar no meio, talvez tire um pouco o ritmo da história. Então vamos puxar, né, uma curiosidade. Ela falou isso também, por que você não puxa uma curiosidade? Aí eu pensei assim, uma nota de rodapé não, que aí vai virar um livro de história com H. Não é o objetivo, ele é um romance. Então a gente vai puxar como curiosidade. Aí eu trouxe essas curiosidades no final dos capítulos, porque a maioria de nós brasileiros não conhecemos a história do Brasil. Então, uma das preocupações quando eu escrevi esse livro, ok, tem uma trama, tem um romance com princípio, meio e fim, mas vou contar um pouco a história do Brasil também. E uma das maneiras de contar a história do Brasil foi trazer essas curiosidades, que muita gente, a maioria, não sabe. Então, foi uma maneira, né, de fazer com que a gente conheça um pouco mais sobre a história do Brasil, sem ser num livro de história, né? Ou seja, contar a história do Brasil de uma maneira leve, interessante, né? Que as pessoas possam ler e possam gostar. Foi essa a intenção. Que bacana. Eu achei que foi uma escolha estética bem interessante, porque, como você falou, né? Obrigado. Não ficou no meio do texto ali, enchendo, porque às vezes alguém que já conhece mais ia, né? Ou não ficou no rodapé, ficou um jeito diferente. Achei que foi bem, bem criativo, bem legal. Vamos ler aqui mais alguns comentários. Priscila mandando boa noite. Boa noite, Priscila. Liderando frases, falou que é verdade, que ele também revisa os livros da esposa dele. Inclusive, eu estou aqui com o livro da Carolina, muito legal, também quero chamar ela para uma próxima live, já fica o convite. A Ju está falando também, ser a sua primeira leitora é um grande prazer. Que bom, né? É sempre bom ter essas pessoas que apoiam e que fazem. Também não é só para jogar confete, né, Aguinaldo? Como você falou, é legal que aponte. Olha, aqui você pode fazer isso, aqui você pode fazer aquilo. Eu que estou lendo, acho que, né, ia ser legal assim. Então, essas primeiras leituras, né, são muito importantes. Então, parabéns aí para os nossos primeiros leitores, para a Ju. Muito bom. E vamos lá, quero saber se você quer ler algum trechinho do livro para o pessoal conhecer. Se você quer que eu leia. Que Quero, você... eu vou ler um trechinho aqui do livro. Deixa eu escolher aqui. Eu vou ler um trechinho do livro. Já que estamos falando de romance, Uhum. eu vou Vai ler um ler. trecho aqui vou ler da mulher que proclamou a República, um trecho de uma carta da Baronesa do Triunfo para Deodoro. Então eu disse, esse livro aqui ele tem história, ele tem drama, tem arrependimento, mas tem romantismo também. Tem uma história de amor entre o Deodoro e a Baronesa do Triunfo. Aí eu vou ler um trechinho de uma carta que ela escreveu para ele. Ele conversa o tempo inteiro com o secretário particular dele, que é o Alcides, que é o narrador da história. É o Alcides que vai ouvindo o Deodoro e vai narrando essa história para a gente. Olhou para a porta, chegou mais perto de mim, tirou a carta do bolso, começou a ler devagar e com todo cuidado. Veja, Alcides, o teor das cartas que ela me enviava. Hoje a lua está maravilhosa. Ela está toda dona do céu. Ela está toda dona de mim. Estou sentada sozinho em minha cadeira predileta na varanda, onde mais gosto de ficar. Olho para a lua sem pressa e ela olha para mim com volúpia. Quando a lua está assim, sinto a sua falta e lhe mando beijos. Dodô, eu lhe mando beijos pela lua. Será que você recebe os meus beijos? Da próxima vez que a lua estiver toda assim, dona do céu, como agora, olhe para ela, lembre-se de mim e receba meus beijos. Eu estarei aqui, com os pensamentos em você, esperando por você, querendo você. É um trechinho romântico do livro A Mulher que Proclamou a República. Que legal. E o que eu mais gostei também do livro, né? Como eu falei, ainda não terminei a história, mas eu gostei muito disso. Que é ouvir ela chamando ele de Dodô. É muito engraçado, porque
é o cara ali, um poderoso, e para ela é Dodô. Muito interessante. Eu tentei, nesse livro, trazer o Deodoro humano, né? Tirar a farda de militar do exército, né? Que chega para a gente, aquele homem carrancudo, e trazer o homem, o ser humano Deodoro, né? Então aqui tem o Deodoro romântico, tem o Deodoro que declamava poesias, tem o Deodoro que tinha dúvida. Então tem o ser humano Marechal, o ser humano Manuel Deodoro da Fonseca que está aqui também, né? Também está o Marechal, mas também está o ser humano. Que legal. E olha só, a Janice está falando, né, que realmente essas curiosidades nos fazem vivenciar o século XIX. É como se fizéssemos parte do romance e fôssemos apresentados a cada um dos personagens. É isso mesmo. Obrigado. Priscila também está Eu comentando. tenho, Pode falar. eu tenho tido um retorno do livro nesse sentido de, olha, essa história do Brasil que você conta que eu não conhecia. Porque a história do Brasil que é apresentada para a gente na escola é apresentada assim, que aquele Brasil do século XIX era o atraso que a República veio trazer o progresso. E eu conto aqui nesse livro que o Brasil não era tão atrasado assim no século XIX. O Brasil tinha muitas virtudes naquele período. Eu trago essa história aqui. E estou recebendo esse retorno. Olha, não conhecia, vou ler mais sobre esse período. Isso é muito legal, né? Trazendo esse interesse para a história do Brasil. Porque muitas vezes a gente fica aí assistindo filmes que contam histórias dos Estados Unidos, por exemplo, 100 anos como é que é? 12 anos de escravidão. É um livro de história da escravidão dos Estados Unidos, um filme de história da escravidão dos Estados Unidos. Mas nós temos a nossa história bonita aqui também, que merece ser contada e merece ser lida. E eu tenho conseguido isso com o livro. Isso tem me deixado muito feliz. Que legal. Acho que isso é o que vale a pena também, né? Todo o esforço, porque não é fácil ser escritor no Brasil, né, Aguinaldo? Nós dois somos escritores. Não dá para viver só disso, infelizmente. Acredito que você também tem outras ocupações que te dão um retorno financeiro. Então é uma batalha sempre, né? Desde o tempo de escrever, desde depois publicar e divulgar o que você publicou. Então são muitas batalhas diariamente e acho que o que faz valer a pena também é esse retorno, né? Esse feedback dos leitores, né? Falando como o livro impacta, né? Cada um. Acho que isso faz valer muito a pena, né? E queria que você comentasse, então, você tem 7 livros, né? A gente está falando bastante do último aqui, da mulher que proclamou a República, mas eu queria saber se de todos esses livros você tem algum personagem que é o seu personagem preferido e por que que ele é o seu preferido. Essa pergunta é uma pergunta difícil porque é como se fosse filhos, né? Cada livro é o seu filho, né? É um filho. Cada personagem é um filho. Não tem filho mais bonito, né? Todos são bonitos. E todos têm o seu momento, né? Então, cada um desses que a gente vai lançando, você tem aquele momento de curtir esse livro, né? Nesse momento agora, eu estou curtindo esse romance aqui, é o último. E também porque ele é um desafio muito grande, que é um romance histórico e tudo. Mas todos eles são importantes na minha trajetória. Por quê? Você falou uma coisa muito importante. Como que é difícil para a gente ser escritor no Brasil, sem incentivo, sem apoio das grandes editoras. Infelizmente, a leitura não é incentivada, poucas pessoas leem. Então, não é fácil. Aí, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que dar um passo de cada vez e comemorar cada vitória dessa, né? Então, uma vez eu sonhei, gente, um dia, quem sabe, eu vou publicar essas poesias que eu escrevo aqui. Aí veio esse primeiro livro, que veio sem editora, é uma edição independente, porque ninguém quer publicar poesia. Aí eu lancei, pagando a edição. Aí por aí vai. Aí depois você pensa assim, gente, um dia, quem sabe, eu vou ganhar um prêmio literário. Aí veio esse aqui, o Dom do Rádio, que eu ganhei a Bolsa Funarte de Criação Literária e consegui uma editora, que é a Geostre. Então,
cada livro tem o seu momento, né? E cada lançamento de livro, nessas circunstâncias que a gente vive aqui no Brasil, é uma vitória, né? Então eu não tenho um personagem predileto, mas eu tenho assim, alegria com todos eles. E eu fico muito feliz, você falou aí do retorno, né? Eu fico muito feliz quando a riqueza nossa de escritor é justamente o retorno das pessoas, né? Quando alguém vem e fala, olha, o Quinquim, que é um personagem que está aqui no Desafinados do Coro dos Contentes. Quinquim é um personagem que eu gosto muito, que eu me identifico muito. Aí você fala assim, poxa, valeu a pena, né? Todo aquele esforço, toda aquela pesquisa, as horas, né, de dedicação, tudo isso valeu a pena. Então é uma vitória a cada dia, é uma conquista a cada dia e é uma alegria a cada dia, né? Então esse livro agora, por exemplo, quando uma pessoa vira para mim e diz assim, olha, estou vendo a novela agora nos tempos do imperador e estou lembrando do seu livro. Seu livro tem tudo a ver com essa novela. Seu livro deveria virar um filme. Aí, gente, isso paga, né? Paga todo o esforço e a gente fica muito feliz. Com certeza, que legal, né? E deixar um recado para as pessoas, né? Que não guardem para si as suas impressões, deixem os escritores saberem, né? Porque isso também é um incentivo. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas como que eu posso incentivar, né? Não é só comprando o livro, é comprando, divulgando, falando do livro, às vezes, nas suas redes sociais, né? Às vezes fala alguma coisa, marca o escritor, né? A gente fica feliz de ver também, de receber esse feedback, né? Olha que legal. O Luiz Orlando também está falando que está adorando a live, que está muito bom. Então é Obrigado. isso aqui, né? A gente está aqui para isso, né? Para compartilhar histórias, para compartilhar o nosso trabalho também. Então é muito legal ter esse feedback. E queria que você falasse, então, para o pessoal que está assistindo, né? Sei que tem muita gente que é seu fã, que é seu leitor. Queria que você contasse, então, se você. Você falou que está curtindo ainda, né? Aí o último livro, A Mulher que Proclamou a República, mas queria saber se já tem algum plano novo, quais que são os projetos futuros aí do Agnaldo. Pois é, Francine, esse livro aqui, ele tem realmente me dado um retorno muito bom. Não é retorno financeiro, você disse aí, escritor não ganha dinheiro, mas é o retorno emocional. O escritor quer ser lido, né? E as pessoas estão lendo esse livro, estão comentando, estão me dando um retorno e estão pedindo a continuação. Olha que legal, né? Tem muita gente falando assim, poxa, você acertou a mão nesse livro, continua fazendo romance histórico para gente. Aí eu resolvi fazer. Então, o meu projeto agora é a continuidade desse livro, só que eu estou fazendo uma continuidade voltando no tempo, né? Porque esse romance aqui, a história, está mais ou menos entre 1883 e 1892, está nessa faixa de 10 anos do fim do Império, né? Eu agora estou voltando no tempo, entre 1860 e 1880, e contando mais, né, sobre Dom Pedro II. O personagem principal é Dom Pedro II, nesse segundo livro, né? Esse aqui, o personagem principal é o Deodoro, mas muito é falado de Dom Pedro II. E nessa continuidade eu vou contar mais histórias de Dom Pedro II. Mas da mesma forma que eu fiz aqui, vamos dizer assim que eu tirei a farda do Deodoro, nesse segundo livro eu estou tirando também a coroa do imperador e estou trazendo mais o ser humano, Pedro de Alcântara, com as suas qualidades, com as suas dificuldades, com seus problemas e contradições. É isso que eu projeto agora, que já está bem, bem adiantado. Que legal, eu ia perguntar mesmo que pé que estava, então já está bem adiantado. Podemos esperar aí para esse ano, para o ano que vem. O ano que vem. Ano que vem, se Deus quiser, com lançamentos aí, né? Com Noite de Autógrafo, se Deus quiser, né, Agnaldo? Tomara. Com calor humano, né? Sim, que legal. E outra curiosidade também que eu tenho e que talvez os seus leitores tenham é a respeito do seu processo criativo.
porque a gente pôde perceber aí pelos seus livros, né, que você passa, inclusive, por diversos gêneros. Eu queria saber, então, como que é esse teu processo criativo? Olha, Francine, eu queria ter uma disciplina maior, ou então mais tempo, né? Eu queria ter um dia de 48 horas. Você disse aí no começo que você está com dificuldade de ler porque você está fazendo doutorado. E eu estou fazendo mestrado. Então, estou tendo que ler muita coisa voltada para o mestrado nesse momento. Então, eu não estou tendo aquele tempo que eu gostaria de ter. Mas eu sempre busco, pelas manhãs, né, que eu tenho a cabeça mais tranquila. Eu vi uma live sua que você fez outro dia com uma escritora, só que eu esqueci o nome dela, e ela comentou a respeito disso, que as manhãs ela é mais produtiva. É o meu caso também. Acordo cedo e tento pelas manhãs sentar um pouco para escrever. Eu acho assim que a inspiração existe, mas ela é que faz a coisa acontecer, né? Faz acontecer é trabalho, é sentar para fazer. Se você senta para fazer, está ali sentadinho, a inspiração resolve aparecer de vez em quando. Mas você tem que ter boa vontade, disciplina e perseverança. Então eu tento, na medida do possível, o máximo que eu posso, pelas manhãs, sentar um pouquinho para escrever. E várias coisas vão surgindo na cabeça, né? Aquilo que você falou de gêneros literários. Às vezes eu começo a escrever uma coisa que eu não sei o que eu estou fazendo, o que eu estou escrevendo. Várias coisas, várias ideias vão surgindo. Então, às vezes, eu tô em vários projetos ao mesmo tempo. Hoje, por exemplo, eu tenho material para um próximo livro de contos, que sempre surge uma história, aí você vai e escreve um conto. Né? Esse aqui não, porque ele é bem direcionado, um romance é bem direcionado, mas outras ideias vão surgindo. Aí o processo criativo é sentar para fazer, o que nem sempre a gente consegue da maneira que a gente gostaria. Eu gostaria de ser escritor profissional, eu poder dedicar realmente boa parte do meu dia para isso, mas eu não consigo. Eu escrevo nos tempos, vamos dizer assim, que eu consigo realmente, que dá para fazer. Como é o seu caso, né? Você está fazendo doutorado, eu imagino sua rotina, acorda cedo e dorme tarde, todo dia. Exatamente. E no meio a gente faz umas lives ainda. Ainda faz umas lives. Mas é isso aí. Eu acho que é a realidade, assim, né, da maioria dos escritores, né? Pelo menos todos que eu entrevisto, assim, eles falam que, infelizmente, a gente tem que se virar com o tempo que sobra ou, né, às vezes, até sacrificar um tempo que seria de lazer, de ócio, para você poder se dedicar, porque realmente a gente, infelizmente, não consegue ter esse tempo totalmente dedicado a isso, né? Pelas inúmeras razões que a gente falou. Mas é legal você comentar isso, né, da sua disciplina, de todas as manhãs, né? Isso eu acho que é bem importante que você falou, que a inspiração, ela existe muito pouco. 5% inspiração e 95% transpiração, né? Então, o negócio é sentar, escrever. Tem muita gente que também, né, se interessa, fala, quero ser escritor e tal. Então, tem que ter muita dedicação, né? Tem que realmente sentar, escrever e se dedicar. E vamos lá, eu queria então que, já aproveitando que eu puxei esse gancho aqui, né, da questão da profissão de escritor, a gente tem bastante gente que assiste aqui, inclusive estou vendo várias pessoas que estão nos assistindo aqui na live, que são escritores, e eu queria que você deixasse um recado, assim, o que você diria para alguém que está pensando em se tornar escritor? Veio a pandemia, tive um tempo aí, estou pensando, você é escritor, o que você diria para essa pessoa? Bom, eu costumo fazer lives em escolas. Até essa questão da tecnologia isso tem permitido muito, né? Hoje eu posso estar em qualquer lugar do país, até em Curitiba, né? Ao vivo, fazendo uma live graças aos recursos de tecnologia. Eu tenho feito, de um ano para cá, nessa pandemia, eu tenho feito algumas lives em escolas, e essa pergunta sempre surge. Eu costumo dizer três coisas.
a respeito desse assunto. Ah, eu tenho aqui, eu tenho vontade de ser escritor, como é que eu vou fazer? Primeira sugestão é, leia muito, né? Porque a leitura é o alimento da alma do escritor. Se você não lê muito, você não vai ter o que falar, né? Você tem que primeiro encher a sua cabeça de histórias, aí você faz uma misturada lá, aí vai sair alguma coisa nova. Mas você tem que ter matéria-prima, tem que ter conteúdo. Leia muito, leia de tudo. Eu leio de tudo. E as pessoas às vezes perguntam, né? Como é que você faz para ler tanto? Ah, como é que eu faço para ler tanto? Eu sento, abro o livro e leio. Em todos os tempos, momentos e oportunidades que eu tenho. Então, às vezes, eu vou entregar livro no correio, perto de casa, a gente nunca sabe a fila que tem lá. Então, eu estou sempre com o livro debaixo do braço. Porque se eu chegar lá e tiver 10 minutos na fila, eu leio 10 minutos. Se for 15, eu leio 15. Se for 20, eu leio 20. Não fico no celular. Menos celular, mais leitura. Então, a primeira dica é essa. Leia muito. A segunda dica é: a gente é o nosso primeiro leitor. Então, a gente é o nosso primeiro crítico. Se eu tenho uma poesia guardada na gaveta, eu leio aquela poesia, eu gosto daquela poesia, está na hora de mostrar essa poesia para as outras pessoas. Acredite no seu potencial. Eu vou contar uma história aqui. Eu morava na minha cidade, lá em Congonhas, cidade histórica mineira, onde ficam os profetas do Aleijadinho. Eu trabalho no Banco do Brasil, né? É o que eu faço para me sustentar. Você falou assim, o escritor não se sustenta, ele tem outro emprego. Eu trabalho no Banco do Brasil. Eu trabalhava na agência do banco em Congonhas, eu ia trabalhar a pé. Aí eu passei por uma cena, Francine, de uma galinha ciscando os pintinhos. Não tem nada mais bonito, mais poético, mais lindo que uma galinha ciscando os pintinhos. Aí eu fui matutando esse trem na cabeça. Eu cheguei lá na agência do banco, eu liguei meu computador, já estava tudo na minha cabeça, eu escrevi uma poesia, eu li, gostei, imprimi, li de novo, gostei, botei no quadro de avisos. Essa poesia se chama Galinha e o Poeta. E ela é assim. Enquanto um homem passa ligeiro, com os olhos no relógio, com as mãos no telefone e o pensamento na carteira, uma galinha cisca tranquilamente com seus pintinhos. Coitada! A galinha não tem relógio, não tem telefone, não tem carteira. Ninguém percebe, ninguém vê. Só o poeta, que não tem nada para fazer. Aí eu escrevi essa poesia, Francisco. A galinha e o poeta. Imprimi e botei no quadro de aviso da agência. Deu 5 minutos, veio um gaiato lá de dentro. Aquela bobajada que tá lá no quadro de aviso, que você chama de poesia, escrever de galinha ciscando para pintinho, eu também faço. Isso é uma bobajada, isso não é poesia, não. Mas assim, é lógico que eu fiquei chateado, né? A gente que é escritor, a gente é vaidoso. E quem diz diferente disso é mentiroso. Claro que eu fiquei chateado. Aí, quando eu fui publicar o meu primeiro livro, de Mineiro e Louco, com mais um pouco, eu tinha umas 100 poesias na época, eu lancei um livro com 50, aí põe uma, corta a outra, põe uma, corta a outra, e quando eu chegou nessa aqui, eu fiquei, coloca ou não coloca? Coloca ou não coloca? Coloquei. A galinha e o poeta. No... Mesmo criticada, coitadinha, eu coloquei. Passou um tempo, já tinha publicado o livro, aí eu fui numa palestra do Rubem Alves, nosso grande Rubem Alves, ídolo de todos nós. Aí eu queria trocar livro, eu estava com meu livrinho debaixo do braço, querendo trocar o livro com o escritor. Fim da palestra, ele falou assim, gente, eu não vou autografar livro, não. Tô velho, tô cansado, tô doente, tem gente demais aqui, vocês me desculpem, eu vou embora. Eu pensei assim, gente, eu vou lá na ponta do palco, e fui. Rubem Alves! Entreguei um livro para ele, o meu ídolo, Rubem Alves. Sem expectativa. Passou um tempo, eu recebi um e-mail do Rubem Alves. Li seu livro, adorei. Principalmente uma poesia que chama Galinha e o Poeta, porque só um poeta mineiro vai botar poesia numa galinha ciscando para seus pintinhos. Adorei. Olha o golaço. Aí, passado um tempo, eu vi no Google que ele publicou uma crônica chamada As Galinhas, que ele cita autores que tiveram a coragem de colocar uma galinha na sua obra. Ah lá, Luiz Fernando Veríssimo,
Adélia Prado, Manuel de Barros, e o seu amigo aqui, Agnaldo Tadeu, na crônica do Rubem Alves. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, voltando, né? Você é o seu primeiro crítico. Se você leu aquilo que você escreveu, você gostou, acredite, mostre para as outras pessoas e acredite naquilo que você está fazendo. Essa é a segunda sugestão. A primeira é leia muito. A segunda é acredite em você. E a terceira, tem um prazer, uma alegria muito grande com as histórias. Em ouvir, em ler, em contar, em escrever histórias. Seja apaixonado por história. E aí elas vão vir, elas vão te buscar. Se você for esse apaixonado por histórias, sabe aquele negócio da inspiração? É uma hora ela aparece para você. Então eu sou esse apaixonado por história. Eu gosto de ouvir, eu gosto de ler, eu gosto de contar casos, eu gosto de escrever. Então seja, realmente, tenha paixão pelas histórias. Eu acho que a nossa vida seria absurdamente insuportável sem a presença das histórias, sem a presença da fantasia. Então, as 3 dicas que eu dou são essas. Leia muito, acredite em você e seja um apaixonado pela fantasia das histórias. Aí, assim, inevitavelmente, você vai se tornar escritor. Escritor não é aquele camarada, não é o Paulo Coelho, que é milionário com os livros. Escritor é a pessoa que tem prazer em escrever uma história. Eu já amo escritor, né? Eu entendo dessa forma. Olha só, essa live, vou dizer que tem muitas preciosidades. As pessoas que assistirem, tenho certeza que estão colhendo essas pérolas. Eu não sabia dessa história do Rubem Alves, achei fantástica. Eu acho que é muito motivador. Acho que você tem que contar em todas as ocasiões que você participar, porque ela mostra realmente que às vezes uma crítica ela pode te paralisar, né? Ou você pode acreditar naquilo e ver depois aquele texto que foi, né, às vezes criticado por alguém que não provavelmente não entende nada, né, nem de escrita, nem de poesia, e só quer jogar pedra gratuitamente nos outros, né? E depois olha só onde ela chegou, né, no grande escritor que elogiou, que não só elogiou, como falou que foi a sua preferida e citou. Então, acho que isso é uma mensagem muito linda e muito rica de que realmente a gente tem que acreditar e não se deixar, né? O Luciano está falando aqui, né? Palavras inspiradoras, e é isso mesmo, não deixar, né, com que as críticas destrutivas atravanquem o nosso caminho, porque tem críticas que são construtivas, né? Mas essas que são só, isso aí não serve para nada, isso aí não é poesia, isso aí, né? Isso é uma crítica destrutiva que não serve para nada, né? Então, que bom que você não desistiu, colocou a galinha. Eu, particularmente, adorei também, né? Você contando aqui, foi muito gostoso de ouvir o pessoal também que estava aqui, também elogiou, né? Vi várias pessoas comentando que lindo, que legal, batendo palminha. Então, é isso mesmo, que mensagem valiosa mesmo. Que Obrigado. você Eu acho que deixou. a crítica ela sempre vem, né? Mas um dia é uma crítica ruim, outro dia vai ser uma crítica boa, mas você tem que acreditar, né? Acreditar que aquilo ali que você está fazendo é bom, botar amor naquilo e segue em frente. Que uma hora, né? Pode vir uma crítica ruim no começo, mas uma hora vai vir uma crítica boa. Faz parte. E sabe, Agnaldo, que até eu já mudei de opinião algumas vezes sobre isso, mas ultimamente eu tenho pensado assim que a poesia, na verdade, ela está em todas as coisas. E às vezes as pessoas perguntam assim, mas aquela poesia que é só, né, a pessoa fez lá, deu uma inspiração, a pessoa fez. Eu falei, toda poesia é válida, porque ela vai chegar em alguém e às vezes a pessoa fala, nossa, era isso que eu precisava ver, era isso que eu precisava ler, era isso que me motivou, né? Então pode ser poesia mais simples, né? Que a pessoa mais simples escrevendo, que com certeza vai bater em alguém que vai falar, nossa, era isso aqui que eu precisava ler. Eu já vi isso acontecer muitas vezes, né? De ser uma coisa assim, uma pessoa super simples, e depois outra pessoa comentar, nossa, mas isso aqui que você escreveu foi para mim, eu precisava disso. E a pessoa, nossa, mas eu nem sou, né, assim, escritor e tal. Mas sempre
sempre tem o seu leitor, né? Sempre tem alguém que vai encontrar aquilo, e hoje em dia com as redes sociais eu vejo muito isso, né? Eu falei para um amigo meu outro dia não, faz um tempinho já, que ele nem tinha ideia, né? Mas era aniversário da cidade, aqui de Curitiba, e eu fui levar minha filha na escola, e eles tinham feito um painel sobre Curitiba, e eles colocaram uma poesia nesse painel, e era a poesia do meu colega. E aí eu peguei e mandei um recado para ele e falei, olha, você nem sabe onde que eu vi sua poesia, estava lá no painel, exposto lá da escola da minha filha. Ele, nossa, sério, não tinha nem noção. Eu falei, pois é, tá lá, todas as pessoas que estão na escola, todos os pais que estão levando os filhos, estão lendo sua poesia. E ele fez assim, despretensiosamente, não tinha nem ideia, né, de que a poesia ia chegar, e era uma coisa, estava lá estava na internet, alguém pesquisou poesias da cidade de Curitiba. Acharam a poesia e estava lá para todo mundo ler, muito bonita, e ele ficou super orgulhoso, né, com a poesia dele, e sem nenhuma pretensão, né? Então, sempre acha, né, o seu leitor, né? Como você falou, às vezes alguém está lá, uma poesia com galinha. Acha e tá lá, vai encontrar o seu leitor, né? Como encontrou um grande leitor. Foi muito bom você falar de poesia, né? Porque eu acho que poesia é um estado de espírito e a gente está vivendo um momento muito sombrio no país, né? Um momento muito triste. E às vezes você precisa de poesia. E eu tomei uma decisão de uns tempos para cá, eu estou mantendo sempre aqui na minha mesa um livro de poesia. É como se fosse remédio, sabe? Todo dia agora eu tomo a decisão, eu tomei essa decisão, todo dia eu leio poesia. Doses diárias de poesia. Estou aqui com o meu Fernando Pessoa, a gente falou da rotina difícil aí, não tem tempo para nada. Eu paro aqui 5 minutos todos os dias, nem que seja uma poesia, mas eu leio todos os dias. Doses diárias de poesia, porque a realidade está muito difícil. Então a gente precisa dessa fantasia, a gente precisa desse encantamento, a gente precisa desse estado de espírito que só a poesia nos traz. Então eu estou aqui com o Fernando Pessoa. Todo dia eu estou lendo uma poesia. Sim, é isso mesmo, concordo. E o pessoal também está aqui. Vamos dar um abraço para a Priscila, falou que tem que ir agora, mas mandou um abraço. A Alexandre falou para as críticas à história do sapinho surdo. Isso mesmo, concordo com você, Alexandre. É isso mesmo, né? Eu acho que as críticas construtivas, elas servem para a gente evoluir, melhorar, mas aquelas que não servem para nada, a gente tem que fazer o sapinho surdo mesmo e seguir em frente, né? E, Aguinaldo, a gente está aqui já, o nosso horário bem, né, chegando aí no final para o Instagram não cortar a gente, que quando o papo é bom, a gente se empolga aqui, né? Mas para a gente não ultrapassar e não correr o risco de perder a nossa live, queria que você deixasse, talvez, se você quer falar alguma coisa que eu não perguntei, ou você quer deixar um recado, né, para os seus leitores. Agora o momento é seu. Fala o que... Quero ler mais um trechinho do livro. Lê, então. Quero ler mais um trechinho do livro, valorizando um pouco aqui da época desse livro, né? Valorizando um pouco o Brasil do século XIX. Eu vou trazer um trechinho do livro aqui para a gente mergulhar um pouco nesse Brasil do século XIX. Sair um pouco dessa realidade hoje do século XXI que não está boa. Então vamos lá, Brasil do século XIX. Deodoro cochilava sentado em seu canapé quando cheguei. Em frente dele, na sua belíssima mesa de centro de jacarandá, com tampo de mármore, um tabuleiro de xadrez já se encontrava montado e o primeiro lance, peão na quarta casa do rei, realizado. Sentei-me na confortável poltrona Luiz Felipe, logo à sua frente, sem fazer barulho, e fiquei esperando que o velho marechal acordasse de seu sono. No seu colo estava o livro Quincas Borba, de Machado de Assis. Peguei-o sem acordar o meu senhor e comecei a ler. Rubião fitava a enseada. Eram 8 horas da manhã. Terminei de ler o primeiro capítulo, fechei o livro, botei-o no colo e fiquei refletindo sobre a frase de Machado.
cortejava o passado com o presente. Que belas palavras. E o que mais temos feito nessas tardes quentes do Rio de Janeiro? Que mais, meu velho amigo e eu, temos feito em nossas conversas? Cortejar o passado com o presente, o passado e o presente e o passado. Bom, o meu recado final, primeiro agradecer a você, Francine, pela oportunidade, né? Agradecer a todos que estiveram conosco, e estão aqui conosco, falando um pouco de livros, ouvindo e lendo sobre livros. E quero pedir, deixar um pedido final. Coloque o livro na sua rotina, nem que seja meia hora todos os dias. Leia mais, leia todos os dias. O livro vai transformar a sua vida para melhor. O livro é o maior instrumento de transformação social e o grande portal da fantasia. Então, coloque o livro na sua rotina. Muito obrigado e sucesso para nós, Francine. Então tá bom, olha só. Agora é o momentinho aí de fazer um print para ficar registrado. Pega os seus filhinhos, hora do print, pega eles aí. Isso. Deixa eu Beleza. apertar aqui o meu print aqui também. Deixa eu ver se eu consigo apertar. Vamos lá. Ok. Aê, legal. É bom a gente deixar registrado também, né? E quero reforçar, então, o convite para quem não pôde assistir hoje, né? Vai ficar gravado, vai para o canal Senhora Literatura. Se você gosta de literatura, também aproveita, vai lá no canal, curte, porque sempre tem dicas de livros, entrevistas com os escritores. Então, vai lá no YouTube, canal Senhora Literatura. Aguinaldo, agora não sei se caiu, tá paradinho aqui para mim. Espero que tá aí ainda, Aguinaldo. Estou aqui. Ah, que legal. Para mim você está um pouquinho travado, mas foi um prazer ter você aqui. Então, pessoal que ainda não segue o Aguinaldo Tadeu, pode aproveitar. Seu Instagram é Tadeu.aguinaldo, né? É Não, isso? Tadeu Ah, Aguinaldo, tudo Tadeu junto. Aguinaldo, sem o ponto. Isso, Tadeu Aguinaldo. Instagram. Então, podem seguir o Aguinaldo. Sigam também essa pessoa que vos fala, Francine Cruz, escritora. Vão lá no canal Senhora Literatura. E muito obrigada, então, Aguinaldo. Para mim está meio travadinho aqui, não estou te vendo, mas deixo meu abraço para você. Obrigada por ter dedicado essa horinha aqui nesse bate-papo. Tá bom? Obrigado, querida. Obrigado.